Fala galera, tudo beleza? Que prazer estar aqui de volta com vocês nesse canal onde eu estou tratando aqui sobre vários temas referentes à holding familiar. Então, antes de começar, eu quero dar uma notícia bem legal aqui pro pessoal. Finalmente nós decidimos e vamos sim lançar aquele bendito curso sobre holding familiar. Mas não é um curso para você aprender sobre holding, não é esse o interesse. O interesse é fazer um curso para você aprender e ir para o campo de batalha. Como você vai fazer para trabalhar com holding familiar? Um curso totalmente profissional, focado na conquista de clientes, na solução dos problemas dos clientes, em como você vai constituir a holding e ganhar dinheiro com isso. A intenção é essa, a ideia é essa. Mas estamos aqui preparando tudo, inclusive hoje é domingo, eu estou montando aqui, preparando as aulas, hoje é domingo, eu estou trabalhando, estou aqui no escritório, né? E decidi fazer esse vídeo para não perder o fio da meada aqui em relação às redes sociais, ao material que a gente tem postado para o pessoal, para ir aprendendo sobre o tema e entendendo como funciona essa mecânica das holdings familiares. E hoje eu começo aqui com vocês a gravar uns vídeos, a falar um pouco sobre a influência da medida provisória 881 nesse nosso ambiente de trabalho com holding familiar. E eu queria começar falando realmente do princípio dela, do comecinho dela, como é que funciona. Foi no dia 30 de abril, agora de 2019, 30 de abril de 2019, que o governo editou essa MP, essa medida provisória 881, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E imediatamente o que o governo fez? O primeiro passo do governo foi cumprir o que diz lá o artigo 62 da Constituição, que foi submeter essa MP para a apreciação do Congresso Nacional. E veja bem, um monte de coisa foi discutido em torno dessa medida provisória, e inclusive em outras áreas do direito, muita coisa referente à questão trabalhista também foi discutido e virou um ponto de controvérsia gigante, e nós não vamos entrar nisso, não é esse o ponto do nosso trabalho. O nosso trabalho é holding familiar, então eu quero entender com vocês aqui quais são os reflexos dela nesse nosso trabalho com holding, tá? Então não vou entrar nessas outras áreas, tudo, vou deixar lá para o pessoal do direito do trabalho fazer uma discussão mais aprofundada sobre o tema, tá? Aqui o fundamental para a gente entender é o seguinte: assim que o Congresso Nacional recebeu, foi constituída uma comissão mista de senadores e deputados para fazer um relatório. E desse relatório saiu um novo texto com algumas modificações, e essas modificações finalmente foi aprovada em última instância pelo Senado no dia 23 de agosto de 2019. Desde lá até hoje, eu estou aqui esperando, ansioso, para ver a sanção do governo, né? E poder falar não mais sobre a medida provisória, mas sobre a Lei da Liberdade Econômica. Só que isso ainda não aconteceu e a MP está em vigor, né? Eles têm até o dia 12 de setembro, ou seja, vai ser na próxima semana. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou no domingo, dia 9 de setembro, então o governo só tem mais 3 dias para poder fazer a sanção ou veto dessa MP, e depois disso a gente fala um pouco mais e tal. Mas enfim, esse texto que foi finalmente aprovado no Senado, ele é, na minha opinião, até um pouco mais avançado do que o próprio texto original da MP. E foi um texto bom, acreditem, vai ser uma boa lei da liberdade econômica aqui para o nosso trabalho. E hoje, como aguarda lá a sanção presidencial ou veto, nós não temos nenhum motivo para acreditar que o governo federal vetaria a MP que ele mesmo criou e que agora foi convertida em lei. Então, estamos aqui aguardando. O fato é que, como já é MP, apesar do novo texto ser um pouquinho diferente, o contexto já tem força de lei e já está em vigor desde o dia 30 de abril, e a gente tem visto muito pouca utilização, muito pouco debate sobre essa nova organização da ordem jurídica em torno do direito empresarial, que é absolutamente diferente. Ela incorporou no nosso ordenamento aquilo que há muito tempo eu vinha fazendo crítica do Estado intervencionista, essa coisa toda, e transforma o nosso ordenamento, começa a dar pitadas no nosso ordenamento de características liberais no âmbito empresarial. E isso, para o nosso trabalho com holding familiar, é excelente, você vai entender aqui nesses vídeos.
A primeira análise jurídica que a gente faz, então, de relevância no nosso trabalho acerca da MP 881, ela está no artigo 3º da MP, que ele, principalmente no artigo 3º, no inciso 8º, que ele criou uma verdadeira barreira em torno desse sistema liberal. E eu vou pedir licença a vocês, eu vou ler, vou dar um jeito de colocar aqui em algum lugar uma legenda ou na descrição, enfim, vou ler e vocês vão ler também, e vocês vão entender um pouco do porquê que é um grande marco para o nosso trabalho, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês. O artigo 3º, inciso 8º da MP, ele diz assim, ó, e é o mesmo texto, no texto aprovado pelo Congresso, que diz assim, olha, é um dos princípios da liberdade econômica, ter a garantia de que os negócios jurídicos e empresariais paritários, e eu depois vou falar um pouco sobre paritários, serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Então, primeiro, esse paritário, ele foi incluído pelo Congresso, ele não tinha no texto original. E qual é a ideia aqui? A ideia aqui é permitir ao particular contratar aquilo que ele quiser, e não, inclusive, no que parecer contrário às normas de direito empresarial. As normas de direito empresarial vão sucumbir perante o que os particulares desejarem contratar. Então você imagina, você tem lá uma limitada que você obedece àquela sequência e tudo mais, e você agora é livre para contratar o que você quiser. O que o Congresso Nacional fez? Colocou esse paritário, que onde ele diz assim, que os negócios jurídicos e empresariais paritários, para respeitar questões, por exemplo, em relações de consumo, se você tiver, por exemplo, duas partes que houver um desequilíbrio muito grande e foge a paridade. Mas onde houver paridade entre os contratantes, prevalece o negócio jurídico por ele celebrado, ainda que contrário às normas vigentes. Olha que impressionante isso. É lógico, o limite mantém aqueles mesmos. Não pode lesar interesses de terceiro, não pode ser fraude, mas você passa a ter liberdade de você contratar o que você quiser, mesmo o que aparentemente seria contra a ordem jurídica. E eu queria mais uma vez fazer uma leitura aqui para vocês da exposição de motivos que foi subscrita lá pelos Ministérios da Economia e da Justiça, inclusive pelo advogado-geral da União também, né? E na exposição de motivos está assim, olha, o inciso 8º garante que os negócios jurídicos e empresariais serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, aplicando-se as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado. E aí diz mais de 60% das 500 maiores empresas do mundo estão registradas especificamente aqui nos Estados Unidos, no estado de Delaware. Isso se dá em razão de aquela jurisdição constituir um dos melhores ambientes para o desenvolvimento e preservação do direito empresarial. Para o Brasil caminhar nesse sentido, põe-se de maneira emergencial permitir que qualquer cláusula contratual seja vigente entre os sócios privados e capazes que assinam e a definem, inclusive aquelas que atualmente parecem ir em sentido contrário às normas de ordem pública, estritamente, do direito empresarial, contando que não tenham efeitos sobre o Estado ou terceiros alheios à avença. Então vocês vejam como é espetacular, porque se trata de uma mudança de paradigma. Não é só uma mudança de uma escolha legislativa, mas é uma mudança de paradigma que eleva o nosso trabalho com holding familiar para um outro nível, torna o nosso trabalho ainda mais relevante. Fica mais importante para as pessoas terem uma holding se elas souberem que existe uma norma que realmente permite a elas estabelecer a qualquer forma que eles pretendem contratar. Qualquer instrumento que eles queiram definir acerca, por exemplo, do seu planejamento sucessório. E a MP 881, ela é tão assintosa, mas tão assintosa no que diz respeito ao liberalismo nos negócios, né, que o artigo 5º da MP, também é outro que eu quero trazer aqui para vocês e ler, ele vai no sentido oposto desse querer regular de tudo e cria uma barreira. Ela diz o seguinte, que para o Estado poder regular alguma coisa agora, vai ter que fazer um estudo prévio
dos impactos dessa regulação. Isso é impressionante, é diferente, é totalmente diferente do que temos hoje na ordem jurídica brasileira. Olha só, eu quero ler aqui para vocês o artigo 5º, também vou colocar aqui. As propostas de edição e de alteração dos atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editados por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Então, quer dizer, não é assim, não, pega lá, vai lá e regula. Não, antes de regular, só pode regular se tiver um estudo para minimizar os impactos dessa regulação nos negócios jurídicos. De fato, é uma mudança de paradigma, é um novo momento da ordem jurídica brasileira. E no próximo vídeo eu quero avançar um pouco mais nessa análise e vamos falar um pouco de como fica o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica após a Lei da Liberdade Econômica. E, gente, esse então é sensacional, porque a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma oposição ao que a gente fala sobre holding familiar, né? E ela é oposição no sentido que, se não houvesse desconsideração da personalidade jurídica, né, imagina só, nosso trabalho com holding seria ainda mais fácil. Mas é lógico, não é isso que nós estamos defendendo, tem que haver, mas agora as normas se enriqueceram e nós vamos tratar isso no próximo vídeo. A gente se encontra lá. Um abraço, até mais.